Glória a Deus. Vamos falar nesta noite sobre o perfil de um homem de Deus. Provérbios, capítulo de número 30, verso de número 24 até o versículo de número 28. É incrível como ao longo das nossas vidas a gente aprende com coisas pequenas, né? Às vezes, pequenos seres, pequenas circunstâncias nos ensinam grandes lições. E o sábio escreveu justamente sobre isto aqui que eu vou falar para vocês nesta noite, a respeito de 4 seres pequenininhos, mas muito sábios. Eu vou ler na minha versão, vocês que não trouxeram, pode acompanhar pelo telão. 4 seres da terra são muito pequenos e, contudo, admiravelmente sábios. As formigas, criaturas de pouca força, entretanto, conseguem armazenar todo o alimento de que necessitam no verão. Os coelhos, animais sem nenhum poder, contudo habitam nas alturas dos penhascos. Os gafanhotos, que não têm rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. A lagartixa, que qualquer pessoa pode pegar com a mão, contudo habita também nos palácios dos grandes monarcas ou dos grandes reis. As formigas, os coelhos, os gafanhotos e as lagartixas. Quem nunca viu um animal desse na vida? Todos nós já vimos. Mas tem um homem que conseguiu, além de ver, ele enxergou algo além. O homem observou esses 4 animais, as formigas, e identificou que são criaturas de pouca força. Entretanto, conseguem armazenar todo o seu alimento de que necessitam no verão. E aí você pode se perguntar assim, pastor, mas e daí? E eu com isso, no ano de 2014, o que eu tenho a ver com as formigas? E por que a Bíblia descreve? O que eu posso aprender com essa bendita dessa formiga que só incomoda? Eu morava numa casa, antes da atual, que era terrível. Quando eu começava a esquentar, não sei se na casa de vocês é assim, mas vinha formiga de tudo quanto é lado e dava um trabalho. Aí o homem observou um dia, o sábio ficou prestando muita atenção naqueles bichinhos, talvez até mesmo no próprio palácio dele. E o homem olhou e disse assim, puxa vida, esses bichinhos aqui, ó, primeiro, eles têm pouca força. Diga assim comigo, pouca força. O que isso tem a ver comigo? A Bíblia fala muito sobre pessoas que têm pouca força. E nós podemos aprender com a formiga nesta noite. Em Mateus capítulo 5, Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, que são pessoas que têm pouca força. Em outro trecho das Escrituras, e eu quero que o Fabiano, por gentileza, lance no telão para nós, Apocalipse capítulo 3, vai falar também de pessoas que tiveram pouca força, mas que venceram. Apocalipse capítulo 3, verso de número 8 até o 13. O que a gente consegue aprender com pessoas ou com seres que têm pouca força? Primeiro, que aqueles que reconhecem que são fracos, diante de Deus são homens fortes. E aqui Deus vai falar através do livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 8 ao verso 13, algo maravilhoso a respeito desse tipo de gente. Que diz assim, ó: conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. E é interessante que Deus faz isso porque a pessoa mesmo não consegue fazer. Quando a Bíblia fala que Deus colocou uma porta aberta diante desta igreja, é porque ela não tinha capacidade em si mesma de abrir. Tens pouca força, mas mesmo tendo pouca força, olha o que o texto diz: obedeceste a minha palavra e não negaste o meu nome. Isso é maravilhoso. Jesus olha para aquela igreja e diz, olha, eu sei que vocês têm pouca força, por isso eu tive que me mover, porque vocês reconheceram que não é pela força de vocês que vocês vão conquistar alguma coisa na vida. Não é pela força do poder do braço de vocês que vocês confiam a ponto de andar e tentar abrir portas na vida de vocês. Por isso eu abri uma porta. E essa porta que eu abro, ninguém pode fechar. Amém? Será que Deus pode falar isso para você nesta noite? Ou você ainda é daquele tipo que bate no peito e fala assim, eu sou o cara, eu sou autossuficiente, eu não preciso de Deus na minha vida. Quando alguém reconhece diante de Deus que é fraco e que precisa de Deus, Deus abre portas na vida dele.
E ele vai dizendo aqui, Jesus dizendo a esta igreja, Filadélfia, verso 9. Eu farei os da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, fareis que venham adorar prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. Deus vai honrar aquele que reconhece que é pobre de espírito, que é fraco. Isso aqui é algo maravilhoso. Olha o verso 10. Porque deste atenção à minha exortação, ao meu ensino, quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor, ao pobre de espírito, ao fraco, uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus. E igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos para compreender, que compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O que eu aprendo com a formiga? Que a formiga, ela tem pouca força. E que todo homem que reconhece que é fraco diante de Deus, Deus faz dele forte. Todo homem que diante da dificuldade recorre a Deus dizendo, Deus, eu preciso da tua ajuda. Porque eu sou fraco, eu sou limitado, eu sou pequeno. Deus olha com graça e Deus mesmo abre uma porta para aquela pessoa. Porque tem gente que parece que é tão forte na igreja e nunca avança. Porque justamente ele é forte diante de Deus, entre aspas. Ser forte diante de Deus, nesse contexto que nós estamos passando aqui, é o homem que não reconhece a força de Deus e acha que tudo consegue resolver pelo seu braço. Tem conhecimento de que é pouco resistente. A formiga é assim. Por que a formiga sai no verão e se esconde no inverno? Segundo a palavra de Deus. Porque ela sabe que ela é fraca. E que no inverno, por si só, ela não resistiria. Então ela aproveita o clima favorável. Como ela é sensível, e ela sai para procurar alimento. E ela reconhece as suas limitações. Então ela percebe, puxa vida, é verão. A gente pode sair, acumular alimento e voltar. Quando começa a esfriar, opa, o que eu fiz. Porque eu reconheço que eu sozinho lá fora não vou vencer. E ela se recolhe. Bendito é o homem que faz isso. Que sabe as suas limitações e coloca as suas limitações diante de Deus. Que é capaz de chegar diante de Deus e dizer assim, Deus, eu sou um homem que não tenho domínio próprio. E se o Senhor não me abençoar, eu perco as estribeiras em qualquer discussão que eu entro. Ou aquela mulher que dobra o seu joelho diante de Deus e diz assim, Deus, eu tenho um temperamento difícil. Eu reconheço que eu sou difícil de lidar. Me ajuda a trabalhar o meu coração. Porque só assim eu vou conseguir vencer. Você é humilde a esse ponto? Ou você ainda está naquela, eu nasci desse jeito, cresci assim, e quem quiser me amar do jeito que eu sou, me ame do jeito que eu sou, porque eu não estou disposto a mudar. Olha para o teu irmão com todo amor, aí esse irmão que está do teu lado, e diga assim, você precisa mudar. Ah, você precisa, eu também preciso, irmãos. A gente precisa crescer na vida. E a gente só começa a crescer na vida quando a gente reconhece que a gente precisa mudar. E só reconhece que precisa mudar aquele que reconhece que tem pouca força. E ele vai avançar. Lá no livro de Provérbios, eu quero partir para o segundo animalzinho. Primeiro ele fala das formigas, que são admiravelmente sábias, porque elas reconhecem que não são fortes o suficiente. Reconhecem que têm pouca força. E assim o homem deveria ser. O homem sábio é aquele que deposita a sua força em Deus. E é humilde diante do Senhor. A segunda categoria de animais, os coelhos. Provérbios capítulo 30, verso 26. Animais sem nenhum poder. Se as formigas já estavam bem porque tinham pouco poder, agora o coelho foi rebaixado a zero. O autor bíblico fala assim, formiga tem pouco poder, o coelho já não tem nada. Ele já não tem nada. Contudo, habitam nas alturas dos penhascos. Coelhos, animais sem poder nenhum. Se as formigas já tinham pouco, os coelhos já não têm nada. Isso aqui aponta, irmãos, para pessoas que não depositam a sua confiança em si mesmo.
e nem depositam a confiança da sua vida na força dos homens. Fabiano, por favor, lá, Jeremias capítulo 17. Vocês conhecem, alguns conhecem de cor, outros vão lembrar imediatamente. Jeremias 17, uma personalidade, uma faceta do caráter do homem que conhece a Deus. Primeiro, ele reconhece que tem pouca força. Alguns vão além. Jeremias 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia nos homens, que faz da sua humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto. Não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada, aonde não vive ninguém. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Esse aqui é aquele que reconhece. O coelho é aquele que não tem poder. Não é simplesmente porque ele não tem poder, é porque ele reconhece que ele não tem poder. E ele reconhece isso daqui, ó. Que não adianta ele depositar a sua confiança e a sua motivação na força dos outros. Quem já foi ferido por confiar em alguém aqui, levanta a mão. Fazer um teste. Quem já foi traído por alguém? Um amigo, alguém que era aquele amigo do peito e te deixou na mão na hora que você mais confiou nele. Agora, se eu fizesse uma pergunta, quantos de vocês foram traídos por Deus? Ninguém seria capaz de levantar a mão aqui. E Deus nunca nos traiu. A Bíblia não está dizendo para você não confiar nas pessoas e andar desconfiado de tudo. Tem gente que é assim, né? Ele é desconfiado de tudo. O pessoal olha torto e fala, ih, aquilo é olho gordo. A Bíblia não fala para você desconfiar de todo mundo. Não fala sobre isso. É clara. Assim diz Yahvé: maldito o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. É aquele homem que fala assim, não, eu tenho amigos, eu estou tranquilo. Sabe aquela pessoa assim que está precisando de uma ajuda? Não, fica tranquila, mulher, eu tenho uns amigos que vão, 2 telefonemas, está tudo resolvido. A Bíblia olha para esse homem e fala assim, maldito. Maldito. E olha o que acontece com a pessoa que não confia em Deus, mas confia somente nos homens. Ele será como um arbusto no deserto. Ele não vai perceber quando algum bem se aproximar. É o dito do desconfiado. Até a pessoa está com uma boa intenção do lado dele, mas ele está desconfiado. Ele não enxerga o bem-vindo. Ele não enxerga. Ele está tão fechado em desconfiar dos outros que ele está fechado. Ou ele confia tanto nos outros, já foi traído, que ele está fechado. Pelo contrário, morará em lugares áridos no deserto, na terra salgada e desabitada. Mas olha aqui que a Bíblia diz, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Sabe aquelas pessoas que parece que irrita a gente dizendo assim, graças a Deus? No interior dela, ela reconhece que Deus está provendo tudo no coração dela. Ela pode até parecer chata, mas o coração dela está depositado em Deus. E quem não vive na dependência de Deus se irrita com gente assim. Bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada em Deus, cuja fé está no Senhor. Mais uma coisinha desses coelhos aqui. Habitam nas alturas dos penhascos, porque reconhecem que tem pouco poder. É gente que ora demais. Conhece gente que ora bastante? É gente assim, tipo o coelho. Ele reconhece que ele não tem poder nenhum nele, mas ele anda sempre nas alturas em oração. Ele sempre está meditando na palavra de Deus. Ele sempre está buscando em Deus. Não é à toa que a Bíblia fala que ele é sábio. Ele não é tolo. Ele é sábio. Qual que é o terceiro bicho? Alguém lembra? Já foi a formiga e já foi o coelho. Agora é o gafanhoto. Verso 27. Que não tem rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Esse é o gafanhoto. Não tem rei, mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Que tipo de gente é essa? Gente gafanhoto. É aquele que anda em unidade. Ele sabe que se ele andar sozinho, ele chega mais rápido a um objetivo. Mas se ele andar junto, ele vai mais longe. Esse é o espírito da igreja. Nós não adoramos a Deus simplesmente sozinhos. É por isso que nós nos reunimos em cultos de adoração. Andamos juntos. Vamos ver uma história aqui? Só um pouquinho. Fica aquele texto ali. Eu vou ler de novo. O gafanhoto não tem rei,
mas ainda assim conseguem trabalhar unidos e avançam em fileiras em direção a um objetivo. Agora olha aqui. No mundo todo, havia apenas uma língua. Um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Eu acho que a estrutura ia ficar boa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Olha que lindo, olha o que acontece no versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade, Senhor Deus, e a torre que os homens estavam construindo. Atenção aqui no versículo 6. E disse o Senhor: eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Todo mundo falava a mesma língua. Os homens tinham o mesmo pensamento. Se juntaram e pensaram o seguinte: gente, já que está todo mundo falando a mesma língua, vamos construir uma torre e vamos habitar nela, contrariando a ordem de Deus, que era para o homem se espalhar e dominar a terra. Deus chega para ver o que está acontecendo, porque tem horas que Deus desce para ver o que acontece, sabia? Você acha que a gente não é vigiado por Deus? Tem hora que Deus desce. Olha o que Deus fala. Eles são um só povo. Falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Quem falou isso? Foi Deus ou foi o diabo? Deus disse o seguinte: gente, esses caras falam a mesma língua. Eles estão no mesmo objetivo. O que esses camaradas começaram a fazer, logo, logo vai se concretizar e ninguém vai poder deter o que eles estão fazendo. Por quê? Porque eles falavam a mesma língua, pensavam igual e trabalhavam unidos. Você imagine se a igreja fosse desse jeito. Todo mundo com o mesmo objetivo, falando a mesma língua e trabalhando na mesma direção. Nada nos seria impossível sobre a face da terra. Esse aqui, o gafanhoto, aponta para pessoas assim, que conhecem e reconhecem o espírito do Evangelho, de que nada fazemos sozinhos, mas tudo fazemos unidos em honra ao nome do nosso Deus. Um só povo, uma mesma língua. E o resultado? Tudo que eles planejarem fazer vai dar certo. Por que tem família que não prospera? Porque o pai fala uma coisa, a mãe fala outra, o filho fala outra e a filha fala outra. Cada um vai para um lado e a família não prospera. Por que tem empresas que quebram? Mesmo tendo bons administradores. Porque os gerentes falam uma coisa, os supervisores entendem outro, repassam outra, e os funcionários mais no nível mais baixo fazem outra coisa. Cada um joga para um lado. E no final das contas, a empresa quebra. Quem gosta de futebol sabe disso. Em vez de você ter um time com 2 ou 3 estrelas, é melhor você ter um time com gente que saiba jogar junto. E o time vai mais longe no campeonato. Se você depende de 1 ou 2 pessoas, e essas 2 pessoas se machucam, o teu time acaba. Mas se você tem 11 que jogam com o mesmo objetivo, o teu time vai para frente. E é assim que nós temos que pensar em família e como igreja. E esse aqui é o tal do gafanhoto. Ele não tem um rei físico. Mas ainda assim, consegue trabalhar em unidade. E avançam em fileiras em direção a um único objetivo. Como é que anda a tua casa? Na tua casa, todo mundo fala a mesma língua ou cada um joga para um time? Se houver concordância na terra, haverá concordância no céu. Aí o homem liga uma coisa, o homem pensa uma coisa. O homem direciona a família de um jeito, a mulher já não concorda. Os filhos identificam, porque filho é coisa maravilhosa, né? O Pedro já sabe identificar o que ele pede para mim e o que ele pede para a Josi. Com 1 ano e 4 meses, ele sabe o que ele pede para mim e ele sabe o que ele pede para a Josi. E a vida é assim, né, irmãos? Quem planta, colhe. Eu fiz assim com meu pai, o Pedro vai fazer assim comigo, o meu neto vai fazer com ele. O ser humano é assim, nós identificamos fraquezas. E onde há racha, não há unidade, não há progresso. Não há progresso. Quando um pensa uma coisa e o outro pensa outra, as coisas não avançam. E está aqui o gafanhoto para provar isso. É uma figura que a Bíblia fala, admiravelmente sábio. Porque mesmo não tendo um rei, anda todo mundo junto para o mesmo lugar, conquistando o mesmo objetivo.
Não é à toa que, em algumas partes da Bíblia, o gafanhoto é tido como um exército celestial. Quando Deus condena algumas nações e diz, a praga vai vir sobre vocês, eu vou mandar o meu exército vir. Vinham nuvens de gafanhoto e consumia a plantação. Deus não trabalha onde há divisão. Deus trabalha onde há unidade. Onde as pessoas falam a mesma língua. E Paulo fala sobre isso no Novo Testamento, dizendo, falem todos de igual modo. Paulo chega ao ponto de dizer assim, se teu irmão contende contigo, é melhor você levar prejuízo do que ficar brigando com ele. E ainda Paulo avança dizendo, se teu irmão tem litígio contigo, você não pode entrar no tribunal contra ele. Nós temos que aprender com o gafanhoto, irmãos. A andar na mesma direção. E agora para finalizar os bichos. Qual que é o último? Lagartixa. Qualquer pessoa que pode pegar na mão. Contudo, habita também nos palácios dos grandes monarcas. Os palácios eram construídos com pedra e a umidade era muito grande e favorecia o aparecimento do bicho. O bicho estava lá. Mas estava na casa do camponês, estava na casa do rico. Todo lugar você achava. E está dizendo aqui, a lagartixa. Qualquer pessoa pode pegar com a mão. Contudo, habita também nos palácios. O que eu aprendo com isso? Aponta para pessoas acessíveis. Assim como um líder deve ser. Eles conseguem conversar com pessoas mais humildes e se relacionam bem. Conseguem se relacionar com pessoas mais sofisticadas e se dão bem também. Conhece alguém que foi assim? O nosso mestre, Jesus. Andava com ricos, andava com pobres, andava com prostitutas, andava com gente do templo. Ele se relacionava com pessoas, não se contaminava com o pecado, mas ele transitava. E tem gente que quer ser estrela no meio nosso, né, irmãos? Tem gente que quer ser estrela. Olha o que eu aprendo com a lagartixa. Ela pode transitar em lugares simples e lugares sofisticados. Todo mundo. Ela é acessível a todos os lugares. Habita também nos palácios dos grandes monarcas. 1 Coríntios capítulo 9. Já estamos encerrando. Essa aqui acho que é a última referência. 1 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler algo com vocês. Tem gente que começa a crescer um pouquinho na vida, ele já começa a ficar diferentão. Humildade. Você tem que aprender a transitar no meio de um monte de gente e ser simples com todo mundo. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 9, verso 20 até o verso 23. Tornei-me judeu para os judeus. Tornei-me judeu para os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse igualmente debaixo da lei. Embora eu mesmo não esteja debaixo da lei. Com o objetivo de ganhar aqueles que estão. Para os que estão sem lei, tornei-me como se sem lei vivesse. Embora esteja livre pela graça de Deus, mas submisso à lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para os fracos, me tornei também fraco, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com a finalidade de conseguir, de alguma maneira possível, salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de tornar-me coparticipante dele. Amém? Só para finalizar, vamos amarrar esses 4 bichos e vamos traçar as 4 características de um homem verdadeiramente de Deus. Tem pouca força e reconhece isso. Não deposita a sua força nos seres humanos, outros e nem na sua própria, porque sabe que será maldito por isso. Mas encontra um abrigo em Deus, nas alturas. Vivem na comunidade de fé, não agem isoladamente. Por isso são extremamente fortes e realizam grandes coisas. Não porque são fortes em si, mas porque unidos são mais fortes do que sozinhos. Mesmo andando nas alturas, tendo poder espiritual e conhecimento de Deus, não perdem o contato com os homens. São acessíveis. Ora em oração com Deus, ora chorando com o aflito e o necessitado. Esse é o homem que Deus quer. Você é assim? Fecha os teus olhos, agora eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Hoje nós aprendemos um pouquinho. Aprendemos com alguns animais. O que Deus espera de nós. Com a formiga, com o coelho, o gafanhoto e a lagartixa. Isso eu acho maravilhoso em Deus. Nós estamos aqui, irmãos. Não pense que hoje
Deus não tem nada tratado do teu coração, porque hoje, no final do culto, é um dia de festa. Porque a festa começa agora, quando a gente reflete sobre a palavra de Deus. Isso alegra o coração do rei, do grande monarca. O evangelho, o reino de Deus, o mundo precisa de gente assim. O mundo precisa de gente assim. Gente que reconhece que é limitada. E reconhece que a humanidade é limitada. Então ele é equilibrado, ele confia nas pessoas, mas a confiança dele central está em Deus. Não pense você não, que você está seguro no seu trabalho, ou em algum emprego, ou em algum lugar, porque esse governo está administrando bem esse país. Confie em Deus. Talvez você esteja sem trabalho no momento, mas a nossa provisão financeira vem das mãos do nosso Deus. Essa é a nossa confiança. Podemos passar por alguns momentos de deslize, de dificuldade, de ansiedade, de incertezas, mas sabemos que a nossa confiança está em Deus. Ele é a nossa rocha. Ele não vai nos deixar vacilar. Ele não vai nos deixar cair. Ele não vai nos deixar prostrados, porque Ele nos ama. Como a humanidade precisa de gente assim, que não deposita confiança nos outros, mas confia plenamente em Deus. Pessoas que não são exclusivistas, mas têm humildade para se relacionar com os outros e reconhecer que é melhor viver em comunidade do que viver sozinho. E essa é a grande característica da igreja. Nós não andamos sozinhos. Nós andamos juntos e nesta unidade Jesus está. Porque Ele disse, aonde estiver um, estarei com ele? Não. Aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Deus se manifesta na coletividade do homem. Na comunidade dos santos. É por isso que nós nos reunimos para adorar a Deus. Semanalmente. Alguns vão além, vêm 2 vezes por semana. Por isso que nós vamos nas células. E eu te exorto nesta noite em nome de Jesus. Vá na célula. Frequente os cultos de domingo. Se você pode, venha nos cultos de quarta-feira. Não caminhe na fé sozinho. Porque sozinho você pode correr mais rápido. Mas juntos nós iremos mais longe. Porque Jesus está no meio da coletividade da igreja. Jesus age em comunidade. Jesus não age na vida daquele que se isola. Porque a palavra do Senhor diz que aquele que se isola busca interesses egoístas. E não é assim que Deus trabalha. E mesmo você crescendo espiritualmente, aprenda a ser como uma lagartixa. Mesmo Deus habitando em você, tendo revelações de Deus, conhecendo a Bíblia de ponta a ponta, tenha humildade de sentar do lado de alguém que não sabe a nada e ensiná-lo com mansidão. Você que já venceu batalhas grandes na vida, quando alguém mais fraco na fé chega para você chorando ou angustiado, te pedindo algum conselho, não seja frio de dizer, isso vai passar. Dê atenção para aquela pessoa. Aprenda com a lagartixa, seja acessível, deixe as pessoas aprenderem com você. Não se isole. Porque aquele que se isola busca interesses egoístas. E no reino de Deus, Deus não procura homens exímeis em tudo que fazem, mas homens humildes que saibam andar em coletividade. Lúcifer foi um anjo exímio, mas não sabia andar em coletividade. Não sabia ser submisso ao rei. Criou seu clã para si mesmo e se rebelou contra o Senhor. E qual foi o resultado? Deus expulsou ele dos céus. E dali em diante nós ouvimos falar muito mais de Miguel agindo pelo povo de Deus do que qualquer outro anjo. Mas antes de Lúcifer cair, o nome de Miguel nem era mencionado na palavra. Não era um anjo de tamanha grandeza. Mas estava debaixo da autoridade do Senhor e está até hoje. A tua força está na coletividade, irmão. E o dia que a igreja perder esse senso de andar em comunidade, as coisas estão terrivelmente perdidas.